aos nossos irmãos naquela época em Roma, capítulo de número 1, aos Romanos, capítulo de número 1. Existem algumas divisões que nós falamos na semana passada a respeito desta carta. E hoje vamos falar mais um pouco a respeito desta carta. Aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de 1 a 4. Versículo de 1 a 4. Vamos ler, embora sejam apenas 4 versículos, mas vamos ler de uma forma alternada. Aliás, vamos nos estender nessa parte introdutória que o apóstolo Paulo faz. Vamos nos estender até o versículo de número 7, ok? Que é esse prefácio e saudação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele diante de nós, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Versículo número 3, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, E que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. versículo 6, isto, obrigado, João. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Por último, A todos os que, como são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, mais uma vez nós queremos te render graças pela facilidade que temos, a liberdade que temos, ó Senhor Deus, em lermos a Tua Palavra. Te agradecemos pelo país no qual nós vivemos, ó Senhor Deus, e podemos, ó Senhor Deus, falar do Teu amor, não apenas aqui dentro deste santuário, mas também nas ruas, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. E agora, diante da Tua Palavra, ó Senhor, e dos textos que nós estaremos lendo, nós queremos te suplicar em o nome por amor de Cristo Jesus, que continues a falar aos nossos corações, ó Senhor Deus. Abra, ó Senhor Deus, os nossos ouvidos, ó Senhor Deus, que os nossos tímpanos, ó Senhor Deus, estejam prontos, preparados para ouvirmos, ó Senhor Deus, a Tua voz, ó Senhor Deus. Que o nosso cérebro, ó Senhor Deus, esteja também pronto, ó Senhor Deus, para entendermos, para decodificarmos, ó Senhor Deus, tudo quanto Tu queiras falar a cada um de nós, ó Senhor Deus. E também nesta oportunidade te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus, prepare os nossos corações, ó Senhor Deus. Que a palavra que aqui for falada, que aqui nós estivermos meditando, ó Senhor Deus, que ela venha de encontro, ó Senhor Deus, às nossas necessidades e também, ó Senhor Deus, que possamos pegar esta palavra e utilizarmos na vida de outras pessoas, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, e faça-nos entender cada vez mais a Tua palavra e a Tua vontade em nossas vidas. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Senhor, porque a Ti pertence, ó Senhor Deus. Tu és o Criador, ó Senhor, nós somos a criatura, ó Pai. Toma-nos em Tuas mãos, ó Senhor, conduza-nos, ó Senhor Deus, segundo a Tua vontade, o Teu querer, e faça-nos entender, ó Senhor, qual é a Tua boa e agradável e perfeita vontade sobre cada um de nós. Visite a cada família aqui representada nesta noite, ó Senhor Deus. Os Teus servos que estão a caminho da Tua casa, ó Senhor. Os nossos filhos, os nossos netos que saíram para estudar e estão regressando, alguns regressando do trabalho, ó Senhor Deus. Guarde e o protejam-os também, ó Pai. Nós Te agradecemos e colocamos também diante de Ti, ó Senhor, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que nós amamos, que são dependentes de Ti, ó Senhor Deus, em relação à saúde física, ó Senhor Deus. Cuide dessas pessoas também, ó Pai.
Coloque tuas mãos de poder sobre a vida dessas pessoas, ó Senhor Deus, e restabeleça-os, ó Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, ó Senhor Deus. Nós te oramos, nós te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Irmãos, nós temos alguns slides a serem apresentados aos irmãos. Pedi ao irmão João que inicie ali com alguns slides, que nós vamos falar hoje sobre a carta aos Romanos. A introdução à carta aos Romanos. E nós podemos observar que a carta ela pode ser dividida em 4 partes. Na semana passada eu falei a respeito que ela pode ser dividida em 3 assuntos, mas a nível de capítulos ela pode ser dividida em 4 partes, do capítulo 1 até o capítulo 5, do capítulo 6 até o capítulo 8, do capítulo 9 até o capítulo 11 e do capítulo 12 até o capítulo de número 16. E aí nós vemos que o autor, os irmãos sabem que é o apóstolo Paulo, que tinha um nome anterior a esse. Qual era o nome dele? Anterior a Paulo, qual era o nome dele? Saulo. Muito bem. E ele pertencia a uma tribo. Qual era a tribo que ele pertencia? Tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim. E ele professava também um credo. Ele era um homem religioso, extremamente religioso. E ele pertencia a qual grupo religioso? Vai ficar proibido de responder. Sabe tudo. Agora, uma outra coisa. Eu passei, não, tá certo. Agora, ele foi educado. Agora vamos lá. Não, tu vai saber também. Ele foi educado também aos pés de um grande homem. Gamaliel, ele foi educado aos pés de Gamaliel. Eu encontrei mais um que vai receber uma nota 10 também. Mas os outros também vão. Eu sei que às vezes ficamos assim, um pouco assim, eu não vou falar não, porque se eu falar de repente eu vou errar. Não tem nada de errar. Tem nada, pode se equivocar, pode esquecer, trocar o nome. Mas não tem essa dificuldade. Então ele foi educado também aos pés de Gamaliel. E ele foi um grande perseguidor dos cristãos, porque ele prendia, levava as pessoas até a morte, local para ser morto. E ele estava a caminho de um determinado lugar, quando teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando teve um encontro com o Senhor Jesus. E o local que ele estava se dirigindo era Damasco. Muito bem. Só que quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus, uma das primeiras coisas, uma das grandes demonstrações dele de obediência, de submissão e de humildade, foi quando ele perguntou ao Senhor Jesus: que queres que eu faça, Senhor? E é interessante que esse Senhor estava com letra maiúscula. O Senhor com letra maiúscula. Então essa é mais ou menos um pouco da história, ou do contexto histórico de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta ao povo de Roma. Só que ele não estava em Roma quando escreveu esta carta. Ele mandou a carta, nem na terceira viagem missionária ele estava lá em Roma. Ele estava ali perto de Cencreia. Cencreia era uma cidade que pertencia a Corinto. E ele estava lá naquela cidade. E de lá então ele escreve esta carta, ok? Escreve esta carta e envia, e pede que uma serva do Senhor levasse a mensagem, ou levasse a carta até o povo de Roma. Eu não coloquei mais o nome
da mulher é Febe, mas não sei se o irmão João pode colocar ali para nós, do capítulo 16 de Romanos, mesmo versículo 1 e 2, quando ele dá assim uma grande orientação a respeito daquela mulher que estava levando a carta. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e que lhes prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para minha gente, inclusive para muita gente, inclusive para mim. Eu fiquei observando também ali a situação. Ele poderia ter enviado um homem, considerando que naqueles dias o povo judeu, ele pode voltar, João, considerando que naquela época o povo judeu ele era assim, muito voltado, né, para os homens. As mulheres tinham pouco espaço, embora aqui já seja no ano 56, 57, pós-era cristã. Mas as mulheres no início da era cristã, até no primeiro século, não tinha assim tanta liberdade. E eu observei que ele envia uma irmã e ele fala assim, ainda recomenda aquela irmã, como se estivesse falando assim, essa irmã tem sido uma bênção aqui na igreja. Então eu estou recomendando esta irmã e que vocês a recebam, porque ela tem feito trabalhos maravilhosos, não somente a mim, mas também a todos quantos estão aqui em Cencreia. Então observe que já na época do apóstolo Paulo, no início ali da era cristã, ele já valorizava, e existiam mulheres, mesmo não sendo valorizada pela sociedade, elas se colocavam à disposição do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não sou uma pessoa benquista, eu não tenho grande desenvoltura em nenhuma área dentro da igreja, e envia uma outra pessoa, fale com uma outra pessoa. Às vezes a liderança da igreja quer indicar um nome para uma determinada, para estar à frente de uma equipe dentro da igreja, de um ministério dentro da igreja, e às vezes as pessoas falam assim, envia fulano, porque eu não tenho condições. Mas em relação a Febe, ela não titubeou, ela não pensou duas vezes. Quando Paulo falou assim, olha, você vai levar essa carta até o povo de Roma, ela poderia ter falado assim, se ela tivesse falado, certamente estaria registrado aqui, ela poderia falar assim, mas logo eu, uma mulher, envia uma outra pessoa. Irmãos, Deus, quando ele quer usar alguém, independe do grau de instrução, independe da situação socioeconômica ou situação financeira desta pessoa, independe da raça dessa pessoa, independe da cultura, que é diferente de grau de instrução, independe. Quando Deus quer usar, Ele usa. E aquela mulher se colocou à disposição do Senhor e levou a carta para o povo de Roma. Havia encerrado a sua terceira viagem missionária, às vésperas de partir para Jerusalém. Foi quando ele enviou essa carta. Enviou essa carta através de Febe. Ele já estava no final da sua terceira viagem missionária. Deus queria Paulo em Roma. Ele enviou a carta, mas ele foi para lá, porque Deus queria, de acordo com Atos, pode colocar por gentileza, João, Atos 23, versículo de número 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O Senhor queria Paulo em Roma. Queria que ele estivesse lá em Roma para falar àqueles irmãos. E às vezes o Senhor tem falado a cada um de nós, e às vezes nós ficamos assim, será que eu devo ir? Será que eu não devo?
Será que eu devo falar do amor de Deus? Será que eu não devo falar do amor de Deus? Nós ficamos assim um pouco em dúvida. Contei na semana passada um fato que eu cheguei a postar para alguns irmãos. Eu creio que eu falei na semana passada a respeito daquele rapaz, né? Aquele rapaz que havia desaparecido. E falei com a irmã Nina, senti assim, falei assim, poxa, eu não vou dizer aos irmãos, falei assim, Deus falou ao meu coração. Não vou falar assim, ó, Deus falou, eu ouvi Deus falar. Não vou dizer isso aos irmãos. Eu me coloquei na posição de um cristão, um único pastor naquela rua, e falei com a minha esposa, nós somos evangélicos, aqui nesta rua moram muitos evangélicos, e na qualidade de pastor, é necessário que eu vá até aquela casa. Eu preciso ir até aquela casa. Nós vamos até aquela casa para nós orarmos. E a Nina até chegou a falar que já tinha orado com aquela irmã, a irmã do jovem, durante o dia. Mas eu sentia necessidade, sabe? Sentia necessidade. E quando você sente assim uma necessidade, e quando nós chegamos lá, aquela irmã do jovem falou assim, poxa, foi Deus quem enviou vocês aqui. Que eu estava precisando muito, eu estou sem força para orar. Estou sem força para orar. Então, às vezes, o Senhor Deus quer que você vá em algum lugar, mas não é necessário que você espere que Deus fale a você. Não, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Deus tem que falar assim profundamente ao meu coração, para que eu possa realizar, para que eu possa fazer isso. Passa perto de uma pessoa drogada, uma pessoa necessitada, olhou, não senti que Deus falou ao meu coração, então não vou falar nada com essa pessoa. Então, na qualidade de cristãos, nós precisamos demonstrar o nosso amor, independente, espero que os irmãos me entendam, independentemente de se Deus fala ao teu coração ou não. Porque na qualidade de cristão, Ele já falou ao teu coração. Ele já te separou para isso, Ele já nos separou para isso. Para você testemunhar. Aí quando foi ontem, novamente a senhora bateu, essa irmã bateu, ela que foi lá no nosso portão, foi pedir oração. Eu vim orar com vocês. Agora imagine, vamos conjecturar, vamos dar asa à nossa imaginação. Imagine que o rapaz apareceu no dia seguinte, né? Que nós estivemos lá, oramos. Não foi por causa, a nossa oração contribuiu, mas haviam muitas outras pessoas orando também, muitas outras pessoas. Agora imagine se o irmão dela aparecesse e de repente ela falasse assim, francamente, Cláudio e Nina, Cláudio é um pastor, nem apareceu aqui em casa. Então, quando você tomar conhecimento, quando nós tomarmos conhecimento de uma necessidade, vamos até lá. E a Nina falou, Cláudio, e se ela não abrir a porta? Eu falei assim, se não abrir a porta, mas pelo menos nós fizemos o nosso papel. E fomos até lá, fomos até aquela casa. Então, quando nós lemos ali que Deus queria que Paulo fosse até Roma, que Paulo estivesse em Roma, nós começamos a observar que o Senhor Deus, Ele quer que nós estejamos em alguns lugares. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta àquele povo estava passando por esta dificuldade, grande dificuldade. A primeira grande dificuldade que nós encontramos aí está no versículo de número 21. O versículo de número 21, capítulo 1 de Romanos, versículo número 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Então essa foi a primeira situação. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Às vezes nas igrejas, as pessoas não dão
tanto crédito, não glorificam a Deus como Ele gostaria de ser glorificado. Pode manter, João, no versículo 21, que tem mais três assuntos dentro desse versículo. Então não glorificavam a Deus. Aquele povo, eles viviam ali dentro da igreja, viviam dentro da igreja. Já não era mais uma sinagoga, eram igrejas. E ali então eles não glorificavam a Deus como glorificavam a Deus como Deus mesmo. A segunda situação que nós vemos ali dentro daquela igreja é que tornaram-se ingratos, nem lhe renderam graças, não agradeciam a Deus por tudo quanto Deus havia feito, por tudo quanto Deus estava fazendo na vida deles. Uma das coisas mais difíceis que nós encontramos é a ingratidão. Mais difícil que nós encontramos, ou difícil de aceitar, é a ingratidão. Você faz tanto por uma pessoa, e quando você menos espera, aquela pessoa apronta para você. E geralmente as pessoas que aprontam para nós são as pessoas que estão mais próximos a nós. Nem lhes renderam graças. Graças a quem? Graças ao Senhor Deus, graças ao Senhor Jesus. Então esta é a segunda situação que nós encontramos aqui. Tornaram-se ingratos, não gratos ao Senhor. Tornaram-se ingratos. Quer ver uma demonstração de ingratidão? É quando você fala assim: vamos à igreja hoje? E o filho ou a esposa fala assim: não estou afim. Não estou afim. Isso é uma ingratidão. Uma ingratidão com a liderança da igreja? Não. Uma ingratidão com o Senhor Deus. De repente você saiu, você saiu para trabalhar, orou na parte da manhã para chegar ao seu setor de trabalho. Chegou no seu setor de trabalho, almoçou, saiu para almoçar, ou almoçou na própria empresa, retornou para casa. Chegou em casa bem. Chegou em casa, não chegou pernoitado. Pode ter tirado aí 8 horas de serviço, com mais 4 horas de viagem aí, 12 horas, não sei, 10 horas no total, desde que saiu de casa até o retorno. Mas não chegou pernoitado. E aí é a oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor para agradecer: Senhor, muito obrigado porque eu retornei. Ainda no dia de ontem, um rapaz perdeu a perna aqui no T da Baia. Não foi aqui no T da Baia? O rapaz perdeu a perna, bateu, houve uma colisão ali, a perna dele, parte da perna dele estava num lado e o rapaz do outro lado, perdeu a perna. Olha só, uma pessoa que não conseguiu chegar em casa perfeito. Não estou falando que esse rapaz seja ingrato, mas às vezes existe uma ingratidão da parte dos cristãos, da nossa parte, e não agradecermos a Deus, não estarmos na casa do Senhor. Não estou afim. É como se fosse assim, querer ir ao Maracanã. Não estou afim de ir ao Maracanã assistir o jogo. Ontem, segunda-feira, me chamaram para ir ao Maracanã assistir o jogo. Eu falei: não estou afim não estou afim. É uma outra coisa totalmente diferente de estar na casa do Senhor. Vocês devem estar pensando: ainda bem que o Senhor não foi, né? Deve estar pensando: ainda bem que o Senhor não foi. Mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então aquele povo ali tornaram-se ingrato. Dentro do número 3, desvaneceram-se em seus discursos. Mas seus pensamentos tornaram-se fúteis. Seus pensamentos tornaram-se fúteis. O que nós poderíamos entender a respeito disso aqui? É que às vezes nós estamos na casa do Senhor. Quando falo nós, me perdoe pelo pronome, mas as pessoas estão na casa do Senhor, mas estão mexendo num zap. Eu creio que às vezes pode ser até alguma coisa de urgência. Você está aguardando uma notícia, né? Você está aguardando uma notícia e de repente você está aqui dentro e você
né, fica com o seu celular ali do lado. Vibrou, você é uma coisa urgente. É uma coisa urgente. Mas está 2, 3 pessoas do grupo, do mesmo grupo, estando ali, né, conectados, mandando mensagens um para o outro, dá uma ideia de que desvaneceram em seus pensamentos. O pensamento não está voltado para o Senhor Deus. Nós não estamos com o link, nós não estamos assim, sabe, em sintonia com Deus. Aí nesse número 3. No número 4, o seu coração se obscureceu. Observem que e o coração insensato deles obscureceu-se. O que nós podemos entender aqui? Essa palavra obscureceu pode ser nublou, estava nublado, não estava conseguindo ver direito nada, porque quem dirige sabe o que é descer a Serra das Araras, né? Ali com aquela neblina, é muito difícil. Então o coração daquelas pessoas ali, eles não conseguiam ver nada, devido à situação em que eles viviam, à cidade em que eles viviam. Mas isso não era motivo para eles viverem de acordo com o sistema da cidade. Ou será que nós vivemos num lugar diferente do deles? Nós não vivemos. Eu creio que seja até pior do que o deles, não a nível de sofrimento, né, que o povo sofreu naquele período, o povo romano, mas nós somos mais bombardeados do que aquele povo, que o povo daquela época. E é necessário que eu peça ao Senhor: Senhor, me ajude, que o meu farol de milha possa, sabe, clarear esse caminho por onde eu tenho que passar. Então, dentro desse número 4 aqui, nos fala que o coração deles ficou assim obscuro, nublou, eles não conseguiam ter uma boa visão. E nós precisamos, dentro da casa do Senhor, pedir que a cada dia o Senhor venha fazer uma cirurgia na nossa visão espiritual. A cada dia. Porque parece que a cada dia que passa, vem uma névoa e passa diante dos nossos olhos, e você não consegue ver direito. Daqui a pouco vem outra névoa diante dos seus olhos, você não consegue ver direito. E aí vamos acostumando com aquela situação, acostumando, e aquilo passa a ser um hábito passa a ser um vício, e passa a ser algo constante dentro da igreja, ou dentro de nossas próprias vidas. Já no versículo de número 22, que é o número 5, eles professaram por ser sábios, no versículo número 22, dizendo-se sábios. Às vezes, as pessoas dentro da igreja acham que por muito ler a palavra, acham que são sábios. A sabedoria vem dos altos céus. O escritor sagrado fala que nós peçamos sabedoria do alto, que a sabedoria vinha dos altos céus para nós, não apenas a nível de conhecimento bíblico. Não apenas o conhecimento bíblico é bom, é excelente, é magnífico. Mas só que quando nós observamos ali, dizendo-se sábios, eles achavam que eles eram detentor do conhecimento, eles conheciam tudo. E observe que nós estamos falando aqui apenas do capítulo de número 1. Olha só quantas situações nós encontramos aqui nesse capítulo de número 1, dentro de uma igreja. Isso aqui nós não estamos falando aqui de um povo que viviam fora da igreja, que não acreditavam em Jesus. Estamos falando de um povo que haviam professado a sua fé em Jesus Cristo. Então diziam-se sábios, eles achavam que eles eram sábios, e tornaram-se loucos, que está aí no número 7, no número 6, tornaram-se loucos. Quando falo aqui louco, não quero dizer, a palavra não está dizendo que, sabe, perderam assim o descontrole, né? O descontrole mental, que eles surtaram, nada disso. Por não terem um conhecimento, por acharem que sabiam demais, tornaram-se loucos. Estavam agindo de uma forma irreal, de uma forma que não era condizente com o Evangelho.
Isso dentro do capítulo de número 1, irmãos. Eu falei, pensei, trazer esse estudo para a igreja vai ser cansativo? Pode ser cansativo, mas é algo que vem a esclarecer a cada um de nós, nos mostrar uma grande realidade, que de repente, ou nós, ou possamos conhecer alguém que esteja vivendo esta situação aqui. E aí no versículo de número 23, melhor dizendo, que está aí no número 7, versículo de número 23, e trocaram a glória de Deus, Deus imortal, por imagens, eram cristãos, irmãos, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então nós começamos a observar ali que eles mudaram a glória de Deus. Para eles Deus já não era assim tão importante. Para eles Deus não era tão importante. A importância de repente era estar dentro do templo. A importância para eles de repente era estar ali com alguma atividade dentro do templo, fazendo alguma coisa dentro do templo, ou fazendo alguma coisa extra-templo, e fazendo essas algumas coisas extra-tempo, às vezes achamos que Deus está naquele negócio, mas só que às vezes é negócio do próprio homem, são coisas do próprio homem. Então quando nós olhamos para esse versículo de número 23, mudaram a glória de Deus. Quantas pessoas, espero que vocês me entendam perfeitamente, quantas pessoas deixam de vir à igreja e vai procurar aquela irmã de oração forte. Não, aquela irmã de oração forte. Aquele irmão é de oração forte, oração poderosa. Aí crê mais no homem do que no próprio Deus. Quando a palavra nos diz que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria, eu creio que Deus está entre nós. Eu creio que Deus está entre nós. E às vezes nós como seres humanos, nós mudamos a glória de Deus. Nós damos mais ênfase a algumas coisas do que ao próprio Senhor Deus. Nada contra, me entendam, porque uma certa feita me perguntaram: pastor, o senhor é a favor ou contra a maçonaria? Eu falei assim, eu sou o seguinte, que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. O que eu vou falar agora, de repente, os irmãos podem até não entender, ou alguns entenderão. De repente, alguns podem até não aceitar e o outro aceitar. De repente, às vezes as pessoas dão mais ênfase a um óleo que é colocado na sua cabeça do que o próprio Deus, achando que o óleo que vai fazer você melhorar, que o óleo colocado na sua casa, que aquele óleo é que vai resolver a questão. É o óleo e não Deus. Entenda o que eu estou falando. Eu não sou contra quem utilize, mas às vezes as pessoas acreditam que o óleo em si é que vai resolver a questão, irmãos. E era justamente isso que estava acontecendo lá com o povo de Roma. Eles mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Seja dado ao nosso Deus. A pessoa pode usar o que quiser, pode usar lá o copo com água, ela pode usar lá o óleo, mas quem está recebendo a oração precisa entender é que Deus é que está no controle de todas as coisas, não aquela pessoa que está usando aquele material, não aquela pessoa. Então eu preciso entender isso. A ideia aqui, só está falando isso porque o senhor é batista. Não é porque eu sou batista.
Eles trocaram a glória de Deus. Foi mais ou menos a mesma situação de quando Moisés estava conversando com o Senhor e o povo ficou em cima de Arão. Arão, nós queremos alguma coisa, nós precisamos ver alguma coisa. Arão, constrói para nós um Deus, Arão. Arão, faz alguma coisa, Arão. E Arão vai e constrói aquele bezerro de ouro. Constrói aquele bezerro de ouro, como que aquele bezerro fosse tirar o povo de Israel daquela situação que eles estavam passando. Daquela situação. Então, dentro desse versículo de número 23, eles mudaram a glória de Deus. E no versículo de número 25, que está aí, que está no número 8, adoraram a criatura, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Seria uma excelente mensagem, uma palavra para aquelas pessoas que são adoradores de ídolos. É interessante que trocaram a verdade de Deus pela mentira. E qual era a mentira? E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É lógico que você não vai chegar com a nossa educação, você não vai chegar e vai assim, está errado, o senhor está errado, a senhora está errada. Mas com sutileza, eu já visitei várias pessoas de outros credos, de outras religiões que utilizam a Bíblia, eu falei assim, pega a sua Bíblia. E a pessoa pegou a Bíblia dela. Não, eu não vou utilizar a minha Bíblia, quero utilizar a sua Bíblia. E li com a pessoa na própria Bíblia dela e mostrei a pessoa. Mas as pessoas parecem que estão nessa situação que nós falamos do versículo de número 21. Há uma nuvem na frente dos olhos das pessoas que as pessoas não conseguem ver. E isso estava acontecendo lá na igreja em Roma. Lá na igreja de Roma estava acontecendo isso. Adoraram a criatura estavam adorando a criatura ao invés do Criador. É impressionante que, uma certa ocasião, quiseram se dobrar, se curvar diante de Pedro, e Pedro vai assim, levanta porque eu sou um homem igual a ti. Eu sou um homem igual a ti. O apóstolo Pedro falou, levanta porque eu sou um homem igual a ti. Quando nós olhamos para o versículo de número 26, olha o que nos diz o versículo número 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O que nós vemos aqui? Eles primeiro adoraram, no versículo 25, adoraram a criatura. No versículo 25, serviram a criatura e não a Deus. E quando nós olhamos nesse versículo de número 26, nós começamos a observar que sujeitaram a paixões infames, algo indigno, como se fosse uma orgia dentro do corpo de Cristo. Quando eu falo corpo de Cristo, é dentro da igreja. Isso só no capítulo de número 1. Só no capítulo de número 1. E às vezes nós lemos bastante, nós começamos a observar essas situações, esses livros nós lemos e não paramos, muitos não param para analisar essa situação, para ver essas situações que estavam ocorrendo lá no povo de Roma. No versículo de número 26 ainda, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Pensando que isso é coisa de agora? Isso é coisa antiga. Uma mulher, não vou falar ficando com outra, mas uma mulher, se envolvendo com uma outra mulher. Está aqui na palavra. Eu não estou lendo nenhum livro que
que trabalha com as emoções, está aqui na palavra: mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Qual é a situação natural da natureza? Um homem e uma mulher. Essa é uma situação natural. Um homem com uma mulher. Mas eles trocaram a situação sexuais ali, naturais, eles trocaram aquilo ali. Isso acontecendo dentro da igreja. Mais uma vez, eu não estou utilizando, tanto é que eu estou pegando ali versículos bíblicos. Se eu estivesse utilizando um livro de autoajuda, de repente nós poderíamos até questionar, alguns irmãos poderiam até questionar esta situação. Lá no versículo de número 27, que está aí no número 12, observe: da mesma forma, falamos sobre as mulheres ainda há pouco, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Lógico que os irmãos já haviam parado para ler, já leram esse capítulo de número 1, mas eu não sei se quantos irmãos pararam para se aterem nesta situação aqui, ou parte dessas situações que nós estamos mencionando aqui nesta noite. Homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Pela sua perversão. Então nós precisamos parar, darmos uma observada. O que está acontecendo? O que estava acontecendo? Será que hoje é diferente daqueles dias? Hoje é diferente daqueles... Não é diferente daqueles dias. Talvez vocês possam ficar um tanto quanto em dúvida, falar: porque é o seu nome. Mas segundo os historiadores, o único imperador que não foi homossexual foi Cláudio. O único imperador que não foi homossexual foi Cláudio. O único. Quando você pega a história, e Cláudio foi um imperador, e quando você pega a história e começa a ver e ler a respeito de alguns desses imperadores, vocês vão ficar assim, queixo caído com o que eles faziam, que não convém nem eu falar aqui o que eles faziam. Nem convém falar aqui o que eles faziam. Então, o que nós estamos vendo nos dias atuais está aumentando. A igreja, como é que pode hoje? Mas já existia. E isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Não era fora da igreja, dentro da igreja. Paulo está falando, está escrevendo para o povo lá de Roma, da igreja. Da igreja. Se ele estivesse falando em relação à população romana, por exemplo, não, mas também eles não tinham conhecimento de Cristo. Mas Paulo está escrevendo para o povo de Roma, está escrevendo para a igreja, para a igreja, para a igreja. E aí nós começamos a ver também no versículo de número 28, que eles rejeitaram o conhecimento de Deus, no versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezaram o conhecimento de Deus. Estar numa igreja, ser membro de uma igreja, é tranquilo e é fácil. Ser membro de uma igreja é muito fácil. Subir para as águas batismais é muito fácil. Mas quando nós começamos a observar que essas pessoas começaram a rejeitar o conhecimento de Deus, quando se fala em rejeitar o conhecimento de Deus, é deixar de buscar a palavra de Deus, de conhecer um pouco mais da palavra. E às vezes, lendo a palavra, sabendo que está errado, continua cometendo o mesmo erro. Cometendo o mesmo erro. Aí foi quando nós lemos lá atrás que ficaram loucos. Isso é um descontrole emocional.
Isso é uma falta de uma estrutura mental. Isso tudo dentro do capítulo de número 1. Aí nós vamos lá para o número 14, tornaram-se réprobos na mente. E quando está no versículo número 28, perversidade, maldade, isso tudo aqui significa perversidade e maldade. Perversidade, e Deus praticamente fizeram o que não deviam. Perversidade, maldade. E isso nós encontramos também dentro das igrejas, de muitas igrejas. Primeiro eles rejeitaram o conhecimento de Deus e tornaram-se réprobos na mente, uma perversidade, uma maldade dentro da mente. Quantas pessoas dentro das igrejas que nós conhecemos que quer mal do outro. É difícil de entender isso, mas dentro das igrejas, uma pessoa que quer o mal de um outro irmão em Cristo Jesus. Está fazendo tantas coisas erradas, tomara que Deus venha com a mão forte sobre a vida dele. Tomara que, aí fala assim, porque está na Bíblia, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Esse adágio, essa frase, isso não está na Bíblia. E às vezes vai ser aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Deus vai pesar a mão sobre a vida dele, e ele vai voltar humilhado. Dentro desta situação aqui, maldade e perversidade mental. No número 15, que está no versículo número 28 ainda, perverteram-se sexualmente, além do mais, visto que desprezando o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Praticarem o que não deviam. Então, quando nós olhamos para essa situação aqui, nós começamos a ver que eles se perverteram sexualmente. Nós sabemos que existem vários tipos de compulsão. Cheguei até a falar, foi na casa do irmão C. Marley, se não me engano, falei sobre compulsão. E existe compulsão sexual também. O CID-10 considera como doença. O CID-10 considera, o Código Internacional de Doença considera como doença a compulsão sexual. Então esse povo estava voltado para esta situação. E isso continua acontecendo no meio evangélico. No meio evangélico. As pessoas, foi um deslize que teve. A própria palavra nos diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas a pessoa fica caindo o tempo todo, o tempo todo está caindo. E parece que cai de propósito. Estou vendo uma casca de banana ali, vou pisar para poder escorregar. Vou pisar na casca de banana para poder escorregar. O cair é do homem. Nós temos certeza disso. E temos a certeza que o levantar é de Deus também. Então existe uma necessidade, de um posicionamento diante do Senhor. Senhor, tire essa nuvem diante dos meus olhos e que eu possa enxergar, para que eu possa ver, para que eu possa caminhar segundo a sua vontade, segundo ao seu querer. Tornaram-se réprobos de mente, perverteram-se sexualmente, cheios de iniquidade, que está no número 16, desprezaram o juízo vindouro, porque não é só porque morreu antes da volta de Cristo que não vai acontecer. Já morri, se Cristo voltar não vai acontecer mais nada. Eu já morri mesmo, se Cristo voltar não vai acontecer mais nada comigo, já morri. Então eles desprezaram o juízo vindouro, o juízo que está por vir ainda sobre nossas vidas. É lógico que para nós que somos servos do Senhor, nenhuma condenação há. Nós pagaremos um preço pelos nossos erros, pagaremos um preço. Podemos até entender que tudo quanto o homem semear, também ceifará. Às vezes fala assim, não, eu semeei aqui, eu vou colher aqui.
De repente você não colhe aqui, mas a palavra nos diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Todo joelho. Não somente daqueles que estão lá fora, mas cada um de nós também dobraremos. E por último, no número 18, gloriaram-se na impiedade, no versículo de número 32. Gloriaram-se na impiedade, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Irmãos, isso aqui, deixa eu explicar, é o irmão tomar conhecimento de um erro e ficar quieto. Tomar conhecimento de um erro e ficar quieto. Eu creio que tenho a certeza que dentro de um abuso considerado agora de um incapaz, se você toma conhecimento e você não leva à autoridade aquilo que você sabe, você pode ser implicado, estar arrolado também num processo. E isso também acontece dentro do reino de Deus. Às vezes eu sei que um irmão ou uma irmã está fazendo uma coisa errada, mas eu fico quieto e aprovo aqueles que as praticam. Eu fico quieto e aprovo. Você é bobo, pode ir, não tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Você pode continuar fazendo isso, não tem nada a ver não. Lembra o que aconteceu com Acã? Ele foi, mexeu nos despojos e falou: não mexi em nada, foi Acã. Ele foi e fez uma coisa errada, mas a esposa dele ficou quieta. As pessoas que viviam debaixo da mesma tenda dele ficaram quietas. E veio a mão de Deus sobre a vida deles, até os animais morreram. Por quê? Porque sabiam das coisas que estavam erradas, mas também aprovam aquelas que as praticam. E eu não chego perto e falo assim: olha, você está errado. Você está errado. Eu sou teu amigo, sou sua amiga, mas você está errada. Vamos conversar, tem um jeito para você. Não é chegar e apontar o dedo: olha, vamos afastar da hall de membresia da igreja, joga lá para fora. E é isso que o inimigo quer. Que você joga a pessoa lá para fora. Mas é o momento que a pessoa mais precisa de ajuda, é o momento que ela dá um deslize. Você já tentou amparar alguém que está quase que leva um tombo perto de você? Você tentou segurar pelo braço? Já tentou fazer isso? A pessoa está quase caindo, você vai, você não sai de perto, deixa a pessoa cair. Bem feito, caiu. Bem feito, caiu. Não. Você tenta ao máximo segurar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Mas em relação a erro, não quer dizer que você tem que segurar e falar assim: vou te largar, e você pode continuar fazendo o que você bem entende. Porque a pessoa pode se arrepender de um passo errado. Se arrepender, fale com Deus: Senhor, me arrependi. E a partir daquele momento, tomar um posicionamento: eu errei, mas não quero mais continuar no erro. Na próxima semana, se o Senhor Deus permitir, nós estaremos vendo um pouco mais a respeito do que estava acontecendo na igreja lá de Corinto, ou melhor, de Roma. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos continuem, leiam pelo menos aí do capítulo 1 até o capítulo 6. Leia do capítulo 1 até o capítulo 6. O que estava acontecendo com aquele povo lá em Roma. E lembre-se sempre, uma igreja. Não era o povo mundão. Era uma igreja.